Olá, iremos falar sobre as cidades renascentistas e barrocas. O grupo é composto por Ana Mércia, Beatriz Guedes, eu, Pedro Henrique e Samuel Rodrigues. Bom, as cidades renascentistas e barrocas, elas acabam por refletir os ideais e estéticas de suas respectivas épocas, destacando a evolução das concepções urbanas e arquitetônicas. Enquanto o Renascimento se focava na simetria, proporção e na recuperação dos ideais clássicos greco-romanos, o Barroco expressava dinamismo, dramaticidade e complexidade. O Renascimento, que significa renascer, acaba por buscar recuperar as formas de arte da antiguidade greco-romana, em contraste com o estilo medieval. Esse movimento cultural de renovação ocorreu na Europa no século XV e ao final do século XVIII, e ele valorizava a antiguidade clássica grega e também floresceu especialmente na cidade de Florença, na Itália. Os valores e ideais defendidos pelo Renascimento são o antropocentrismo, que é colocar a humanidade no centro do entendimento das questões humanas ao invés de Deus. O hedonismo, que é afirmar que o prazer individual e imediato é supremo bem da vida humana. O racionalismo, o otimismo e o individualismo defendem a liberdade do indivíduo em relação ao grupo, à sociedade e ao Estado. Além disso, dá para se falar sobre a valorização do abstrato, que é se expressar através da racionalidade matemática e geométrica com a proporção e a profundidade. O período marcou um avanço intelectual e artístico significativo na sociedade ocidental, fundamentado no humanismo. Com o início da Idade Moderna, após a queda de Constantinopla em 1453, as cidades ocidentais vão começar a renascer graças ao desenvolvimento progressivo do comércio, tornando-se centros políticos, econômicos e também o que acabou por levar ao declínio do feudalismo. A ideia renascentista em cima do humanismo acaba por eliminar a motivação sagrada e religiosa sobre a vida urbana, trazendo uma abordagem científica e racional. Contudo, é válido ressaltar que os ideais urbanistas renascentistas foram aplicados na prática em projetos pontuais e em algumas experiências de transformação urbana, especialmente na Itália. As cidades ideais. Entre os séculos XV e XVI, surgiram vários tratados sobre as cidades ideais, baseados em critérios puramente racionais e geométricos, acreditando na utopia de uma forma arquitetônica e urbana que deveria expressar a ordem e justiça na sociedade real. E o círculo era dito como um modelo ideal dos arquitetos renascentistas, e ele aparecia em todos os projetos utópicos de cidades, como na cidade de Palma Nova, criado por Vincenzo Scamozzi. Houveram nessa época vários tratados, especialmente o mais conhecido seria o Tratado de Leão Battista Alberti, com seus 10 livros de De Re a Edificatória, em que nele era dividido o livro em duas partes, com tratados relacionados à edificação e ao urbanismo. O Tratado de Edificação estava relacionado ao lugar, muros, coberturas e os ventos da cidade, enquanto o de urbanismo fazia a divisão das ruas em 3 categorias. Esses tratados de edificação e urbanismo da época discutiam a importância dos fatores climáticos e a organização das ruas. No caso do Tratado de Urbanismo, as ruas eram divididas em 3 partes. As ruas principais, que se subdividiam em ruas rurais e urbanas, em que as ruas rurais eram mais largas, retas e curvas, enquanto as urbanas eram mais nobres, largas e retas. Depois disso, haviam as ruas secundárias, que eram mais estreitas para transmitir aconchego e proteger do sol. E além disso, existem as ruas praças funcionais, que elas tinham a função específica dentro da cidade. Cidades como Pienza, Urbino e Ferrara exemplificam intervenções renascentistas eficazes e unitárias, como uma organização espacial equilibrada e ruas definidas por edifícios idênticos. As praças, centros da vida social e manifestações de poder, eram espaçosas e enquadradas por edifícios públicos e igrejas. Os ideais renascentistas de urbanismo aspiravam a uma geometrização geral da cidade, com ruas e praças definidas como uma composição urbana clássica, com traçado retilíneo, quadriculado e praças com pontos focais da vida social. Além do Renascimento, houve também o Barroco. O Barroco ele acaba por romper o intelectualismo classicista do maneirismo. Seus elementos estão mais voltados para o Renascimento, que reaparecem nesse movimento, porém estes elementos são elevados ao grau máximo de representação. O Barroco era caracterizado por uma abordagem mais teatral, dinâmica ao urbanismo.
As cidades barrocas frequentemente incluíam ruas curvas e vistas planejadas, criando efeitos de surpresa e grandiosidade. As fachadas dos edifícios tornavam-se mais ornamentadas e dramáticas, projetadas para evocar a emoção e movimento. A cidade transformou-se em um espetáculo visual emocionante e dinâmico, que apresentava uma gama mais ampla de elementos do que de um estilo renascentista. Isso incluía obeliscos, fontes, estátuas, colunatas e arcadas, além de grandes áreas planas e desenhos radiocêntricos e jardins. Então, as características da cidade barroca. Essa cidade tem uns traçados renascentistas, guiados pela perspectiva, mas com a maior liberdade, movimento e escala, passando a simetria a ser relativa, ou seja, em composição, mas não em detalhes. Há também o caráter monumental, expresso pela busca pela grandiosidade e na criação de cidade-cenário, o que foi obtido por meio de rasgamento e alargamento de vias, assim como a criação de amplos espaços públicos. O desenho urbano realizado com base na composição arquitetônica havia assimetria, o ritmo e dominância de massas compactas e o aspecto imponente e sólido das obras, além da artificialidade dos jardins. A cidade de Turim acaba por exemplificar muitos desses princípios renascentistas e barrocos, e ela acaba por apresentar uma evolução de suas concepções urbanas e arquitetônicas ao longo dos séculos. A sua estrutura urbana reflete a simetria, proporção e dinamismo que caracterizam esses períodos históricos, servindo como um estudo de caso fascinante para entender a transição e o impacto desses estilos na arquitetura e no planejamento urbano. Turim acaba por ser um exemplo fascinante de uma cidade que encapsula tanto elementos renascentistas quanto barrocos em seu tecido urbano. Originalmente uma cidade romana, foi transformada durante o Renascimento e o Barroco sob a influência da família real savoiana, especialmente dos duques de Savoia. Turim acaba por apresentar vários edifícios e palácios construídos durante o período renascentista. Um exemplo notável é o Palácio Madama, que combina elementos medievais com detalhes renascentistas, com sua fachada ornamentada e arcadas elegantes. Há também várias igrejas que exibem influências renascentistas em sua arquitetura. A igreja de San Lorenzo é um exemplo notável, com sua fachada renascentista decorada com estátuas e bastante relevo. Além disso, a própria cidade de Turim, em seu layout, reflete influências renascentistas em seu planejamento urbano. A cidade possui amplos boulevards e praças espaçosas, características típicas do urbanismo renascentista, que visavam a organização e beleza estética das cidades. Além disso, alguns palácios em Turim possuem jardins renascentistas, projetados de acordo com os princípios de simetria e ordem valorizados durante o Renascimento, como é o Palácio Real de Venária, que tem um jardim geométrico e fontes ornamentais, que também era conhecido como Pequena Versailles. Com a transição para o período barroco, Turim continuou a prosperar para um importante centro cultural. O barroco trouxe uma estética mais exuberante e dramática à cidade, refletindo o gosto da grandiosidade e pelo espetáculo. Isso é evidente na arquitetura barroca de Turim, com as fachadas ornamentais e interiores suntuosos. Nesse período, a cidade de Turim foi embelezada com a adição de magníficas igrejas e palácios, como é o Palácio Carignano. O uso de formas curvas, colunas elaboradas e interiores ricamente decorados reflete o dinamismo do barroco. A Piazza de San Carlo, com a sua forma ovalada e a disposição simétrica dos edifícios ao redor, ilustra o estilo barroco aplicado ao seu planejamento urbano. O Palácio Real de Turim, projetado por Filippo de Uvarra, também é um grande exemplo que é impressionante de arquitetura barroca, com sua fachada ornamentada, interiores luxuosos e detalhes bastante elaborados. Outro exemplo de arquitetura barroca seriam nas igrejas, como é na igreja de San Filippo Neri, que é um exemplo notável com sua fachada decorada com esculturas e sua opulenta decoração interna característica desse estilo. Além disso, alguns aspectos do planejamento de Turim refletem as influências barrocas, especialmente na Praça de San Carlo, com suas elegantes fachadas e detalhes ornamentais. Agora eu vou iniciar um contexto geral barroco. O barroco surge na Itália, no final do século XVI, passando por uma forte influência religiosa, também com um apelo aos prazeres sensoriais. Tem como suas principais características o conflito e o contraste. E nas outras artes, como pintura, escultura, poesia, ele apresenta características como angústia existencial, culto ao contraste, fusionismo, que é a fusão entre a visão medieval e renascentista, o pessimismo, o feísmo, o rebuscamento, a hipérbole, a sinestesia e o carpe diem. Posteriormente, a gente vai ver, na verdade, que esses elementos
elementos eles não se apresentam somente nas outras tipologias de arte, como a escultura e a pintura, como também acabam se apresentando no urbanismo, de modo um pouco mais subjetivo. O barroco surge no período das grandes navegações, com o desenvolvimento do sistema colonial na América e no Oriente. Durante o período, a Itália ela fica fora do centro de comércio internacional. E aí a gente tem novas potências navais, que seria Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Países Baixos. Além disso, é justamente o período da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Nesse período, acontece a denúncia à venda do perdão como uma prática corrupta da Igreja Católica. É justamente aí o contexto da Reforma Protestante. O protestantismo ele tem duas vertentes: o de Lutero, que dizia que a salvação estava pautada em uma vida marcada pela religiosidade, e o de Calvino, que dizia que o lucro do trabalho é uma dádiva divina, atribuindo assim um teor mais capitalista à religião. E é nesse período justamente que a burguesia adere ao protestantismo, seguindo essa vertente calvinista. Além disso, a gente tem a Contra-Reforma Católica, que é justamente a reação da Igreja Católica a essa perda de fiéis para o protestantismo. A Igreja Católica, ela organiza o Concílio de Trento e cria estratégias para combater a Reforma Protestante. Estratégias essas que são a Santa Inquisição, o Índice dos Livros Proibidos e a Companhia de Jesus. Durante o período também a gente tem a consolidação das monarquias absolutistas, uma influência burguesa crescente e o desenvolvimento da ciência. A urbanística barroca, ela entra com um senso de utilidade somado ao envolvimento estético e apresenta caracteres como eloquência, persuasão, magnificência, clareza e pureza. Além disso, ela reflete os desejos estéticos da aristocracia e tem forte influência renascentista, principalmente considerando a perspectiva. Assim como a gente apresenta aqui nas imagens ao lado, essa primeira imagem acima é a planta de uma cidade ideal feita por Filarete, de Sfozinda, e abaixo a gente tem a planimetria de Palma Nova, um núcleo urbano projetado por Júlio Savorgão. A gente tem uma clara semelhança, para não dizer que são idênticas, né? No formato, na formação, nessas muralhas aqui ao lado, como todas remetem a essa planta ideal. Os eixos também que levam a esse ponto central, que é o ponto focal da cidade. Além disso, voltado para a perspectiva ainda, nessa imagem abaixo, nós temos essa pintura de cidade ideal renascentista. E nessa pintura nós vemos claramente os ideais e caracteres de simetria, a perspectiva sendo aplicada, a presença dos prédios aqui com as fachadas uniformes, que são características também da urbanística barroca que ela herda do Renascimento. Então nós temos, portanto, características clássicas de sistematização e coordenação apresentadas na urbanística barroca. A gente tem o uso de uma ordem geométrica voltada pela regularidade, simetria e os eixos, como eu havia comentado, e a urbanística, o urbano barroco, a cidade barroca, ela é formada principalmente por parques, avenidas largas e retilíneas e edificações públicas monumentais. A gente tem a presença dos pontos focais e as ruas hierarquizadas ladeadas por edifícios uniformes. Essas ruas e avenidas largas e retilíneas eram o ponto principal da urbanística barroca, sendo palco de transporte de veículos com rodas, desfiles do exército e peregrinação. Nesse slide, nós temos 3 imagens que retratam muito bem a urbanística barroca. Do lado esquerdo, a gente tem a Via Nuova em Genova, que foi aberta na segunda metade do século XVI. Uma grande característica também barroca era mais comum que fosse feito uma reformulação, um rearranjo da cidade que incluísse esses elementos barrocos. Mas acontecia também da cidade já nascerem com esses elementos urbanos barrocos, que é o caso dessa primeira imagem, a imagem de cima do lado direito, que é uma perspectiva Nevsky de São Petersburgo, que é uma grande avenida retilínea que foi planejada na época da fundação da cidade. Então a cidade já surge com esse elemento barroco, que é essa avenida, com esses prédios relativamente uniformes ladeados. Ainda pensando na uniformidade das fachadas, um outro elemento simbólico é o Royal Crescent, em Bath, na Inglaterra, que a gente tem essas fachadas aqui, todas uniformes, todas voltadas aqui para esse elemento, e aí a gente tem essa semelhança. Elas não são idênticas, mas elas são bem semelhantes, inclusive em altura.
Outras duas características da urbanística barroca é o Grand Manet, que seria uma estratégia urbanística voltada à grandiosidade e retórica persuasiva. É caracterizado por vias retilíneas, praças regulares, integração de espaços verdes e urbanos, ruas largas e diretas, e uma experiência urbana dramática e cativante. Então é como se transformassem a cidade em um grande cenário, mas ainda não chega a esse ponto. Aqui nós temos uma gravura da Praça do Covent Garden em Londres, e a gente tem claramente os elementos do Grand Manet. Então essas grandes avenidas, novamente aqui as fachadas uniformes. A gente tem essa grande praça larga aqui, que é para essa interação, para esse espaço social e público, geralmente com um elemento marcado ao centro, que seria essa experiência urbana dramática e cativante, que prezava especificamente a essa, não embelezamento, mas a essas atrações nessa cidade para tornar essa experiência cativante, para realmente saltar aos olhos. Além disso, a urbanística barroca também tem influência francesa, tanto na qualidade de projeção das cidades, que são bem semelhantes. Uma grande influência são os jardins, alguns conjuntos arquitetônicos e sistemas de fortificações. Aqui embaixo a gente tem a imagem da vista perspectiva da Vila d'Este, em Tivoli, e os jardins desenhados por Piero Ligorio. Então a gente tem essa influência francesa aplicada na urbanística barroca da Itália. Nós temos algumas cidades que são expoentes da urbanística barroca na Itália. Uma dessas cidades é Turim. Turim apresenta um traçado romano em tabuleiro e passa por ampliações sucessivas. Na primeira ampliação, o palácio se torna um ponto focal da cidade. Na segunda e terceira ampliação, a gente tem o aumento das muralhas por conta do aumento populacional da cidade. Uma grande característica são as fachadas, que são regulares em altura, como nós podemos ver na imagem ao lado direito embaixo. As fachadas são todas regulares em alturas nessas avenidas principais. E além disso, a gente tem os eixos convergentes. Uma outra cidade italiana expoente no urbanismo barroco é Nápoles. Ela era a cidade mais populosa no século XVII. Ela gradativamente foi se tornando mais independente. Na época, estava sob o governo do rei Carlos de Bourbon, que promoveu alguns rearranjos na cidade. Ela claramente tem um histórico grego, como a gente consegue perceber aqui pela planta, que é a imagem ao centro. E esses rearranjos promovidos pelo rei incluem a modernização do porto e a ordenação de ruas suburbanas, a criação de edifícios públicos. Aqui no canto superior direito, a gente tem um desses edifícios, que é o Albergue dos Pobres. Hoje em dia é um prédio governamental, utilizado principalmente para os termos de justiça. Não trata-se de um tribunal, mas é uma instituição governamental. Mas no período ele era uma casa para atender essas massas populares menos abastadas. E uma outra criação feita pelo rei Carlos de Bourbon foram as vilas. Aqui no canto inferior esquerdo, nós temos a Vila Capodimonte, que hoje em dia é um grande centro comercial, tem várias lojas, mas na época era voltada também para o uso residencial. Por fim, o maior expoente do urbanismo barroco é Roma. Roma foi uma cidade projetada para impressionar. Ela, além de apresentar os caracteres urbanísticos barrocos, ela também apresenta um teor cenográfico, como a gente vai apresentar. O urbanismo em Roma sofre grande influência renascentista e maneirista. A influência renascentista está presente principalmente na perspectiva e a maneirista mais nas edificações, em alguns motivos decorativos, entre outras questões. O urbanismo de Roma tem claramente intenções teatrais e dramáticas, e as edificações e o formato da cidade, assim como as próprias avenidas que foram feitas posteriormente, pois Roma passou por várias intervenções, criando largas avenidas e praças monumentais, essa configuração reflete o poder da monarquia e da Igreja Católica. Então nós temos principalmente igrejas e palácios com fachadas muito elaboradas, voltadas novamente para a teatralidade da cidade. A intenção do urbanismo de Roma era justamente viver a cidade de uma forma cenográfica, era para impressionar e envolver tanto os habitantes quanto os visitantes. Então ela tem essa busca pela imaginação e pela persuasão, que é basicamente as intenções principais da
da formação urbanística da cidade. Aqui ao lado, nas imagens, essa mais acima é uma fachada de um edifício com caracteres barrocos, né? Esse edifício é um edifício governamental que a gente consegue ver mais ou menos como se influenciavam essas fachadas elaboradas da cidade. Na imagem abaixo, nós temos as duas igrejas centralizadas e logo atrás a gente tem a coluna de Trajano. A ideia dessa formação, dessa localização das igrejas e justamente elas estarem dispostas próximos à coluna de Trajano foi justamente para passar um cenário trágico. Conseguimos perceber, principalmente por essa imagem mais abaixo, que a gente tem a representação das figuras, né, da escala humana, e a gente consegue perceber a altura que eram essas edificações. São exemplos claros da monumentalidade dessas fachadas elaboradas que estavam presentes no urbanismo de Roma, na cidade. Outros expoentes que nós temos em Roma é a Praça do Povo. Nós conseguimos perceber justamente a ideia do ponto focal aqui na Praça do Povo, com esse obelisco, e as duas igrejas aqui que estão dispostas entre as avenidas, que são os eixos que se encontram ali no obelisco, que seria o ponto focal. Além disso, também nós temos a Via Felícia, a igreja de Santa Maria Maggiore, que também atualmente é uma avenida bem conhecida, justamente porque você consegue ver a torre da igreja de toda ela, e ela foi feita especificamente com essa intenção. Essa avenida foi feita nessa disposição justamente para visualizar a igreja, para estar visualizando ela, e novamente com um ponto focal, onde esses eixos se encontram. Observando esse mapa, que está na imagem à esquerda, nós observamos também que tem outras duas grandes avenidas que também estão se encontrando nesse eixo, além da avenida da Via Felice, que é a que corta, atravessa, digamos assim, esse ponto focal, que encontra a igreja de um lado a outro. Por fim, nós temos uma Roma atrativa para habitantes e para visitantes. Então, eu trouxe aqui dois mapas. Esse mapa do lado esquerdo é um mapa de Roma um pouco mais antigo, mas uma observação que nós devemos fazer é justamente essa presença dessas habitações e essa maior concentração urbana populacional próximo tanto da margem do rio quanto aos pontos focais. Então, próximo das igrejas, próximos das praças que foram abertas nessa intenção de teatralidade da cidade. A ideia era vivenciar essa teatralidade, essa cenografia. Então, Roma se difere um pouco das outras cidades italianas por conta dessa cenografia que foi aplicada em cima do urbanismo. Por fim, ainda se tratando de Roma, aqui do lado direito nós temos um mapa turístico da cidade de Roma, mais atualizado do que o mapa do lado esquerdo, né? Mostrando alguns pontos turísticos. E nesse mapa turístico a gente consegue perceber a existência de avenidas que interligam esses pontos. Alguns são um pouco mais dificultosos de serem acessados, mas especificamente nós temos a maior parte deles com esses acessos a essas avenidas, que são os eixos. Algumas avenidas já são justamente as antigas, que é o caso, por exemplo, da Praça do Povo, que é um grande eixo que até hoje ainda existe, né? E outras avenidas foram criadas para interligar esses pontos turísticos. Isso foi construído com o passar do tempo, obviamente, mas já se iniciou no período lá do século XVII com essa formação dessa cidade voltada para essa cenografia, para essa vivência da cidade, não só para os habitantes, mas também para os visitantes. Em Paris, o barroco aparece de forma bastante evidente, com o domínio do rei Luís XIV e a construção do Palácio de Versalhes. Diferentemente de outras regiões, não houve a contraposição ao classicismo, mantendo muitos dos princípios renascentistas nas construções barrocas. Por isso, o barroco francês também é conhecido como barroco classicista. O rei Luís XIV gostava de demonstrar grandeza e beleza para afirmar mais fortemente o seu império. Ele é conhecido por ser um dos reis mais absolutistas de Paris, se autodeclarando Rei Sol. É dele que vem a famosa frase, o Estado sou eu, demonstrando sua importância e poder. E é com estilo barroco que ele escolhe demonstrar tamanha grandeza e manda ampliar o Palácio de Versalhes. Na época, era apenas uma aldeia rural próxima de Paris que servia para a caça. Hoje, Versalhes faz parte do subúrbio da capital. Na época, o rei procurava se afastar da cidade insalubre, criando ambientes naturais onde a família e a nobreza seria capaz de viver e praticar atividade fora do centro urbano. Então, eles se mudam para Versalhes e a ampliam, aumentando-a com prédios extravagantes, com mais de 700 cômodos luxuosos para abrigar os nobres e seus servos, além de possuir os famosos jardins à francesa. Na entrada do palácio, há um grandioso frontão, evidenciando o não abandono das formas clássicas.
O palácio contava com além dos princípios renascentistas de simetria e proporção, eram muito mais extravagantes, tanto em seu interior quanto exterior, fazendo uso máximo do ouro, diamante e prata, oriundo das explorações de outros territórios. Um dos cômodos mais luxuosos é a Sala dos Espelhos, e representa bem o exagero do barroco francês. Foi uma época muito rica para os nobres franceses, que concentravam o poder, principalmente com o domínio de riquezas, fortalecendo o sistema de grande desigualdade. É durante o Império do Luís XIV que a teatralidade ganha grande força. Os nobres desenvolveram mais ainda suas vestimentas extravagantes, perfumes, regras de etiqueta e a construção de grandes óperas para entreter e principalmente exibir os nobres. Tudo isso era feito na tentativa de não se misturar com a população, saindo completamente da malha urbana. Dentro das cidades, houve a implementação de praças, que, diferente das romanas, o principal elemento presente era a estátua do rei centralizada e a regularidade das faixas que compunham a praça. Enquanto as praças romanas traziam organismos civis ou religiosos como protagonistas, as praças francesas não possuem nenhuma construção isolada ressaltada. Buscava-se conjuntos residenciais ou comerciais idênticos, ou seja, buscava-se um plano cenográfico que envolveria o limite da praça, mas nunca algo que viesse ofuscar a grandiosidade da estátua do rei, o verdadeiro protagonista desses espaços. A Place do Fim foi a primeira praça pública com esse propósito a ser construída. Possuía o clássico formato triangular e se conectava com a Pont Neuf, que une as margens esquerdas e direita do Sena à Ilha de la Cité. A praça ocuparia um terreno pantanoso que foi aterrado e tinha como limite o Palácio Real, que seria oculto pela base do triângulo e teria seu vértice aberto direcionada para a estátua elevada de Henrique IV, enquadrada fortemente pela perspectiva. A Place des Vosges originou o modelo de classicismo barroco cenográfico, que formava praças homogêneas, rígidas e fechadas. A ideia era uma praça quadrada e simétrica que operasse um edifício de manufatura têxtil e casas que poderiam servir de moradia para os operadores. Muitas dessas praças eram privadas, serviam como um grande quintal compartilhado de habitações de pessoas de maior poder aquisitivo, e só anos depois seriam tornadas públicas, onde a estátua do rei seria implantada. Muitas vezes os reis vendiam os terrenos ao redor dessas praças para pessoas ricas, a fim de centralizar essa parcela e manter próximos de seus palácios. É com o rei Luís XIV que o assentamento de praças regulares se consolida e influencia toda a Europa e ainda o resto do mundo, dando ênfase ao Estado francês. Além da arquitetura regular, a Place des Victories foi pensada pelo arquiteto Jules Radouin Mansart como organismo de distribuição e controle do tráfego. Receberia o fluxo de diversos veículos que circulariam a majestosa estátua do rei Luís XIV. No entanto, as ruas e o terreno daquele local eram altamente irregulares e interrompiam o movimento circular ao redor da estátua do rei. Então, as fachadas foram construídas de forma alinhada com a circunferência central, que serviriam de fundo cenográfico. O rei garantia a regularidade dessas fachadas vendendo os terrenos em volta da praça para particulares ricos, que ocupariam o local aos poucos, construindo seus estabelecimentos por trás desse cenário já levantado. O verde deixa de ficar recluso nas propriedades privadas e passa para o espaço público, que antes eram vistos principalmente nas casas das famílias mais abastadas. No século XVII, no reinado de Luís XIV, esses jardins seriam trazidos para a população em geral, como área de lazer, contemplação e passagem. É com a mudança da corte para Versalhes que o antigo jardim de La Tuileries, da rainha Caterine de Médici, foi aberto a público com a narrativa de que a cidade precisava de um espaço para respirar em meio ao núcleo urbano apertado. Assim como as construções e os passeios, vias arborizadas para passagem de pedestres e carruagens, o principal exemplo é o Corso La Reine. As ruas se perdiam em pontos de perspectiva no infinito. Essas vias eram pensadas justamente nas pessoas. É um dos primeiríssimos projetos urbanísticos de Paris, com alamedas e passeios arborizados com densa vegetação dos dois lados da rua, não apenas como vias convencionais, contrastando com a realidade da cidade, onde pontos de vegetação eram raros e privados. Outros protagonistas do urbanismo francês foram os jardins públicos, espaços verdes, os promenades, os passeios e os boulevards. Esses espaços influenciaram muito na ocupação e crescimento da cidade, que veio crescer além das antigas muralhas. Esses jardins traziam a natureza domesticada como elemento essencial. Eram chamados de jardins à francesa, por sua organização única e originária na França, com estradas muito demarcadas, jardins geometrizados, árvores podadas em todos os formatos, presença de lagos artificiais e fontes. O jardim deveria evidenciar que sofreu interferência humana, pois era uma forma de mostrar o domínio sobre a natureza. No entanto, o despovoamento das regiões mais centrais para a localização concentrada de pessoas ricas nas praças da cidade tem como consequência a ocupação de áreas mais periféricas das cidades por pessoas expulsas, que vão se afastando cada vez mais e formando as chamadas periferias.
A última dos feitos urbanísticos também foi implantada pelo Rei Sol, são as chamadas Boulevard. Ele efetivou a construção de largas avenidas com 4 pistas para circulação de carroças, separado por árvores organizadas de forma regular. Para a época, era considerada uma avenida monumental e se estendia para além da margem do rio Sena. É com a abertura dessas grandes boulevards que Paris inicia o planejamento e desenho urbano, que seria um exemplo para o resto da Europa, se livrando das grandes muralhas e criando espaços arborizados, permitindo que a cidade crescesse de forma natural, seguindo o traçado radial, abandonando o efeito de modelação pelas grandes muralhas que precisavam ser refeitas e ampliavam, e que adensavam excessivamente a população. Agora a cidade crescia conforme a necessidade e de forma mais livre. Isso não enfraquecia a proteção da cidade, pois em conjunto com a derrubada das muralhas, foram construídas cidadelas e praças fortes. Quartéis eram construídas em locais estratégicos para a proteção da cidade. Essa sensação de segurança favoreceu a paz interna. Apesar de todas essas mudanças acontecerem, elas ainda eram insuficientes em relação à demanda que a cidade exigia, pois se voltava muito mais para a população rica e a população periférica ainda ficava desassistida. Mas ainda assim não se pode ignorar que foram de grande relevância e vieram a influenciar futuras mudanças. Em paralelo, temos a cidade do Rio de Janeiro, que apesar de ter sido colonizada pelos portugueses, foi fortemente influenciada pela França, pois o barroco francês estava se tornando popular na Europa. Ironicamente, a ocupação do território do Rio se deu pela expulsão dos franceses que residiam ali há 10 anos, apenas para que a arquitetura francesa fosse a maior influência sobre a região. Após a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, aliada à exploração do ouro e aumento populacional, propiciou o crescimento econômico e, consequentemente, o investimento maior na construção da cidade, onde a população mais rica construía suas casas no estilo barroco, como o Palácio dos Vice-Reis, que foi construído por uma família reinante na época, e a sede da fazenda de São Bento, em Iguaçu, no Rio de Janeiro. O Rio foi uma tentativa de reinterpretar o urbanismo francês no Brasil, com o objetivo principal de catequizar os indígenas. Por isso, a maior parte do barroco está presente na arte sacra e nas igrejas, mas também está presente em hotéis, como Copacabana Palace. Em 1816, o Brasil recebeu um grupo de profissionais franceses em uma missão artística francesa. A intenção era incorporar a civilização francesa no território dominado. Um dos integrantes foi o arquiteto Grandjean de Montigny, que projetou a Academia Imperial de Belas Artes, mas que foi demolido em 1930. Onde hoje se encontra o Museu Nacional de Belas Artes. Esse arquiteto ficou marcado na história do Brasil, pois foi o primeiro professor de arquitetura do país. No Brasil, fazia-se muito uso da pedra-sabão e da madeira, pois não havia a mesma disponibilidade de materiais que havia na Europa. Apesar de toda a presença do ouro nas igrejas, já foi acusado de barroco pobre quando comparado às construções europeias, pois além de ser menos sofisticado, não era branco. Muitos artesãos brasileiros eram escravos, mulatos ou indígenas de técnica mais rudimentar, mas é essa característica que emprega originalidade no barroco brasileiro. Assim como Paris, o Rio também sofreu com essas mudanças na cidade, pois a população mais pobre foi afastada do centro da cidade para as regiões periféricas, com a destruição dos cortiços para construções de edifícios ricos. E é nessas periferias onde hoje existem as grandes favelas. Um dos exemplos é o Morro da Providência. Os efeitos barrocos mais relevantes na cidade do Rio de Janeiro são o Aqueduto da Carioca, que fica na região central da cidade, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, que possui uma rica talha dourada, as esculturas do Mestre Valentim, que está presente em diversas áreas da cidade, passeio público, um jardim com ruas largas, bosques, fontes, jardins, que representavam a natureza controlada segundo a razão humana, e figuras de reis de Portugal. Era o tipo de jardim à francesa. Outros exemplos são o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Real Gabinete Português da Leitura, o Paço Imperial, o pavilhão do antigo Mercado Municipal do Rio de Janeiro, a Igreja Candelária do Rio de Janeiro e muitos outros. O Barroco também influenciou várias outras cidades brasileiras, como Ouro Preto, Salvador, Recife, entre outros. A colonização espanhola foi um processo de conquista e dominação do território americano realizado pelos espanhóis a partir do século XIV. Com as grandes navegações, no ano de 1492, Cristóvão Colombo, a serviço dos reis católicos da Espanha, chegaram à América, marcando o início de um período de exploração e conquista. Tinha como foco a busca por riquezas. Um dos objetivos fundamentais da colonização espanhola era a busca por riquezas, principalmente no México pelo ouro e no Peru pela prata. O monopólio comercial, os espanhóis buscavam estabelecer um monopólio sobre o comércio das colônias.
expansão territorial, eles buscavam aumentar o tamanho do seu império e consolidar o seu poder global. As conquistas do território era vista como uma demonstração de prestígio e uma maneira de competir com as outras potências europeias. Conversão religiosa dos povos indígenas, os missionários católicos desempenharam um papel crucial nesse processo, estabelecendo missões e escolas para ensinar os nativos sobre a fé católica e a exploração de recursos naturais. Além do ouro e da prata, os espanhóis eles exploravam intensivamente outros recursos naturais nas colônias. Isso incluía produtos agrícolas, como o açúcar, o tabaco e o café, que eram cultivados e plantados utilizando a mão de obra indígena ou africana. A Lei das Índias foi um conjunto de leis no início da colonização espanhola na América. Em 1573, Filipe II promulgou a Lei das Índias, que tratava a respeito do traçado da edificação urbana e regularização fundiária. As cidades fundadas pelos espanhóis no continente americano obedecem geralmente à planificação rigorosa. Esta legislação cobre tópicos como a forma urbana, disposição da praça principal e das praças secundárias, localização do templo principal e dos edifícios. A praça principal é o centro da vida pública e social da cidade. O templo, a igreja principal, frequentemente localizada na praça principal, casa do governo, edifício administrativo, com prefeitura ou palácio do governo, geralmente localizada também na praça principal. Tem a praça secundária, que é uma segunda praça, complementar a primeira, com atividades sociais e comerciais. O quadrado secundário é um espaço retangular adicional à planta urbana, com a função similar à praça secundária. Tem a avenida periférica, que é uma rua ao redor do núcleo central da cidade. Tem o templo, convento e a escola, que são estruturas religiosas e educacionais, geralmente próximas aos templos principais. As arcadas, que são arcos ou passagens cobertas ao longo das ruas, frequentemente utilizadas para abrigar lojas e comércios. Tem a área comercial, que era uma área designada ao comércio. Terras agrícolas, que são áreas periféricas ou adjacentes às cidades destinadas à agricultura e à produção dos alimentos. A Câmara Municipal, um órgão legislativo local responsável pela administração municipal. A Câmara do Conselho, um órgão de decisão local. A alfândega, que é um ponto de controle para os impostos e a taxa sobre as mercadorias. Tem o estaleiro, que é uma área para a construção e reparo de navios. E os lotes, que são parcelas de terra para construção ou uso residencial e comercial. O traçado das cidades clássicas e a igreja. As cidades seguiam um traçado regular e uniforme, com um tabuleiro de xadrez, com ruas retilíneas, o que gera vários quarteirões iguais. Geralmente no centro tem uma praça, e ao redor dessa praça ela contém uma igreja principal e os edifícios mais importantes. O desenho do tabuleiro é importante para que a cidade possa crescer para ambos os lados, o que faz com que o limite da cidade sempre seja provisório, já que não se sabe o quanto essa cidade vai crescer. O traçado das cidades da América Espanhola tem um aspecto mais simples do que as medievais europeias, que utilizavam traçados mais variáveis. Esse modelo de tabuleiro, idealizado pelos espanhóis no século XVI para as novas cidades da América, foi utilizado também pelos franceses logo depois, no século XVII e XVIII, para a colonização da América Setentrional. A colonização portuguesa tinha como foco a expansão comercial e a busca por produtos para comercializar na Europa. No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram e com eles o navegador Pedro Álvares Cabral, que desembarcou no litoral do nosso território. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas. E logo começou o extermínio dos indígenas, tanto por meio de conflitos entre os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e a sífilis. Os jesuítas, eles eram membros da Igreja Católica. Eles chegaram aqui em 1549 e se relaciona com o fracasso do sistema de capitanias hereditárias e o estabelecimento do governo geral no Brasil. Os jesuítas desempenharam um papel fundamental na colonização portuguesa, influenciando no evangélico e na organização social das novas terras coloniais. As missões jesuítas, eles estabeleceram missões que buscavam converter e integrar os povos indígenas ao cristianismo
cristianismo e a cultura europeia. A educação, os jesuítas fundaram as primeiras escolas e colégios da colônia. Eles eram conhecidos por sua dedicação à educação, não apenas aos indígenas, mas também aos filhos dos colonos portugueses. Tinham um papel importante no poder político, eles influenciavam significativamente sobre as políticas coloniais, eles estavam frequentemente em posição de poder, aconselhando governadores e influenciando as decisões administrativas. A reforma social, através das missões e da educação, os jesuítas introduziram as práticas agrícolas europeias, com novas técnicas de construção e métodos de organização social nas colônias. E algumas dessas construções hoje em dia são patrimônios pela Unesco, como a Santa Ana, localizada na província de Misiones, que é um sítio que inclui ruínas significativas de uma igreja. Aí o ordenamento irregular, as cidades coloniais brasileiras muitas vezes precisavam se adaptar aos terrenos irregulares e acidentados, o que faz com que o traçado da cidade fique irregulares. Na tentativa de aplicar um traçado urbano racional com plano em grade, os terrenos com topografia irregular resultou em um descompasso evidente. As cidades não conseguiriam seguir esse plano racional e a topografia acabava impondo suas próprias condições ao desenvolvimento urbano, como em Ouro Preto, que está localizada na região montanhosa e acidentada. A cidade se desenvolveu em torno de minas de ouro, com seu traçado urbano adaptando-se às colinas e às vales. As ruas estreitas e sinuosas, ladeiras íngremes e escadarias são características predominantes da cidade. Apesar dos esforços para impor um traçado racional, as condições do terreno prevalecem, resultando em uma malha urbana irregular. A praça em frente à igreja eram projetadas como coração das cidades. As vilas coloniais, seguindo o modelo urbanismo português, eram espaços amplos e abertos, situados em frente às igrejas, desempenham um papel fundamental tanto na vida espiritual quanto na vida social da comunidade. Em muitas cidades coloniais, a praça central era um ponto de partida para a organização dessas ruas. A praça central e seus arredores imediatos eram planejados com mais rigor e regularidade. À medida que a cidade crescia, o desenvolvimento posterior podiam ser menos rígidos, resultando em um padrão mais orgânico e menos regular nas áreas mais afastadas do núcleo original. A configuração das praças e dos edifícios ao seu redor consolidou um padrão urbanístico que foi amplamente replicado nas cidades coloniais brasileiras. Esse padrão distinguia claramente espaço de caráter cívico. As cidades sem planejamento teve o foco inicial, quando os portugueses chegaram, era mais na exploração de recursos naturais e na administração das colônias, do que no planejamento urbano da cidade. Isso resultou em um crescimento urbano sem planejamento, com ruas e edifícios seguindo conforme a necessidade e espontaneidade econômica. A irregularidade do traçado urbano das cidades apresentava uma forma mais flexível e adaptativa, respondendo às características da topografia do local, acabava dividindo as cidades em níveis de desenvolvimento. As ruas principais eram conectadas aos principais pontos de interesse, como as praças, igrejas e mercados, e as ruas secundárias e terciárias eram distribuídas de forma mais orgânica, fazendo com que o traçado não seja tão retilíneo. As cidades em níveis, como a cidade crescia de acordo com a topografia, tinha uma necessidade prática. Terrenos montanhosos ou colinas foram aproveitados para a construção de áreas defensivas e residenciais, criando assim uma divisão das cidades em níveis. Tinha a cidade alta, que as classes sociais mais altas, assim como as funções administrativas e religiosas, eram geralmente situadas na cidade alta, e as áreas comerciais e residenciais, muitas vezes ocupadas por comerciantes e trabalhadores, que se localizavam na cidade baixa. Porém, tinha uma conexão que era muito importante para o funcionamento da cidade, como em Salvador, que, por exemplo, era ligado por ruas e ladeiras e escadarias. E tem a Praça à Beira-Mar, que as cidades eram frequentemente fundadas na faixa litorânea. Isso se devia à necessidade de estabelecer pontos para facilitar o comércio, servindo como pontos de entrada e saída de mercadorias, a comunicação com Portugal e a defesa contra invasões. As praças à Beira-Mar eram geralmente localizadas próximos aos portos, facilitando o desembarque de mercadorias e pessoas. E tinha uma função de segurança também, já que muitas dessas cidades era possível encontrar barreiras de canhões próximas a elas para proteger a cidade e o porto contra as invasões.